Olá pessoal, bem-vindos à última semana do curso Física mais Matemática. Chegamos já à aula de número 22 com o tema Aceleração e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Dos encontros anteriores, percebemos que quando a velocidade em um movimento ela é alterada, seja em sua orientação ou em seu valor, dizemos que esse objeto ele sofreu uma aceleração. Nesse sentido, a aceleração ela vai ser dada pela razão da velocidade desse móvel com o tempo, e ela é também chamada de vetor aceleração média. Como refletimos na aula anterior, a aceleração que estamos calculando aqui é a média de todas as acelerações e não tem nada a ver com a aceleração instantânea para um movimento um pouco mais complicado. Nesse sentido, ainda definimos para a aceleração média esta equação: a velocidade final menos a velocidade inicial, o tempo final menos o tempo inicial, e sabendo que no Sistema Internacional sua unidade seria dada por metro por segundo ao quadrado. Partindo desse princípio, resolveremos um exemplo para ilustrar a aplicação da equação da aceleração média. Uma bola de bilhar próxima à superfície da Terra, ao ser lançada, desprezando-se o atrito com o ar, tem sua velocidade descrita pelo gráfico abaixo durante sua queda. Determine a aceleração média do movimento entre os pontos 0 e 0,4 segundos e a b entre 0,2 e 0,6 segundos. O gráfico que ele descreve está aqui ao lado e a situação poderia ser expressa por essa gravura que fica se repetindo aqui ao lado também. O que nós devemos fazer para resolver esse exercício é basicamente aplicar a definição da nossa aceleração média, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Nas duas situações, somente aplicaremos essa equação para obter o resultado. Então, na primeira questão, na A, o que nós devemos fazer é buscar a correspondência desses tempos com suas respectivas velocidades através do gráfico. Como assim? Quando o tempo é de 0 segundos, ou seja, esse eixo, o eixo no caso das abscissas, ele reflete o tempo. Logo, quando o tempo é de 0 segundos, é fácil perceber que a nossa velocidade também é de 0. Quando o tempo for de 4 segundos, buscando o par ordenado, nós observamos que a velocidade será de 4 metros por segundo. Logo, aplicando a definição de aceleração média, nós temos que a velocidade final seria de 4, a velocidade inicial seria de 0, o tempo final seria de 0,4 e o tempo inicial também teria o valor nulo. Claro que nem sempre esse valor inicial será zero. Às vezes nós podemos buscar descobrir a aceleração média entre intervalos de tempo, ambos com valores, mas a aplicação e o modo de se obter é exatamente o mesmo. Para terminar, então, basta realizarmos a subtração no numerador e também a subtração no denominador e dividirmos 4 por 0,4, tendo como resposta 10. Logo, a aceleração média para esse movimento tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a alternativa para o item B, a aceleração média entre o intervalo de tempo 0,2 e 0,6 segundos. Novamente, basta que apliquemos a equação da nossa aceleração média. Buscando no gráfico, conseguimos descobrir que quando o tempo tem o valor de 0,2 segundos, a nossa velocidade tem o valor de 2. Quando o tempo assume o valor de 0,6 segundos, a nossa velocidade, buscando o par ordenado, ligando os eixos, tem o valor de 6 metros por segundo. Logo, esse daqui seria o tempo inicial,
esse daqui seria o tempo final, esse daqui seria a velocidade inicial e essa daqui a velocidade final. Então basta aplicarmos na nossa equação. Velocidade final, 6. Velocidade inicial, 2. Tempo final, 0,6. Tempo inicial, 0,2. Assim, subtraindo os valores que encontram-se no numerador, 4. Subtraindo os valores que encontram-se no denominador, 0,4, e obtemos o exato valor que tivemos anteriormente, ou seja, 4 dividido por 0,4, tendo como resposta 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui já fica fácil de notar a nossa intenção. Observe que esse gráfico, se pegássemos qualquer valor, qualquer variação de tempo e qualquer variação de velocidade, nós conseguiríamos e iríamos obter o mesmo valor para a aceleração média, qualquer que fossem esses intervalos. Esse tipo de movimento será o próximo movimento por nós estudado, e ele se chama, e ele tem como nome, movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, esse tipo de movimento, que ele tem como grande característica possuir uma aceleração constante, uma aceleração média constante, qualquer valor, qualquer intervalo de tempo que buscarmos, a aceleração será a mesma, como dito anteriormente, ele vai ser chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Por incrível que pareça, esse tipo de movimento ele ocorre em algumas situações. Esse movimento, perceba que ele não levou em consideração a geometria do objeto, tanto que tratamos ele genericamente como simplesmente um objeto, tão menos a massa desse objeto. Nós não empregamos, não tínhamos no nosso problema anterior como uma grandeza considerável a massa desse objeto. Esse movimento que não leva em consideração nem a geometria do objeto, nem a massa, mas mesmo assim ele ainda tem uma aceleração constante, ele acontece em alguns lugares. Lugares estes onde não há resistência do ar, ou ainda lugares em que essa resistência do ar ela pode ser desprezada, e também não há influência de outras forças, a não ser a gravidade do local, ou melhor, só existe uma força constante atuando no objeto. Quando nós tivermos essa situação em que só há uma força constante atuando no objeto, o movimento que esse objeto vai descrever vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. A ideia desse tipo de movimento ela foi pensada pela primeira vez pelo mesmo pensador, cientista, matemático Galileu Galilei que discutimos na semana anterior. Galileu ele pensou nesse tipo de movimento ao mesmo tempo que estava elaborando as transformações de Galileu, a lei da inércia e seus estudos sobre astronomia. Ainda, para comprovar esse tipo de movimento, o astronauta David Scott, comandante da missão Apollo em 1971, em sua viagem para a Lua, ele realizou esse tipo de experimento, um experimento que fosse verificar essa ideia de Galileu lá na superfície da Lua, pois na superfície da Lua não há resistência do ar, e a única força que atuaria em dois objetos que estão caindo seria a gravidade da Lua, que é muito menor que a Terra, mas ainda assim tem um valor razoavelmente considerável. Esse experimento ele ficou muito famoso. David Scott, basicamente, como mostraremos no vídeo agora, ele pegou em uma de suas mãos um martelo e em outra de suas mãos a pena. Esses dois objetos, nitidamente, eles contrariam nossa concepção de senso comum, pois nós pensamos que entre um martelo e uma pena, obviamente o martelo cairia primeiro, mas na situação, Galileu conjecturou que não, que os dois cairiam ao mesmo tempo, pois esse movimento ele não importa a massa nem a geometria do objeto. Então vamos assistir o vídeo e depois comentaremos mais sobre. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you.
The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Claro, hoje em dia nós conseguimos realizar esse tipo de experimento, essas ideias já estão bem consolidadas, nós conseguimos realizar eles na Terra, em câmaras de vácuo, lugares onde nós eliminamos ou ainda conseguimos retirar ao máximo o ar e a resistência do ar, por consequência ela é praticamente nula. Ainda existem algumas situações em altitudes baixas da Terra que esse tipo de movimento, apesar de não descrever a realidade, ele nos possibilita e nos fornece resultados apreciáveis, resultados que não são completamente corretos, mas são resultados bem aproximados. E é por este motivo que em muitos livros didáticos, em muitas abordagens de movimento, nós temos o movimento da queda livre dos corpos, que são objetos que caem na nossa Terra, que há resistência do ar mais em pequenas altitudes, como dissemos, as diferenças não são tão grandes, e nós trabalharemos do mesmo modo que estamos trabalhando aqui, para a hipótese de Galileu, que seria onde não há resistência do ar. Agora o que vamos fazer é obter as equações para tratarmos esse tipo de movimento, ou seja, o movimento retilíneo uniformemente variado com uma aceleração constante. Primeiramente, obteremos a função horária da velocidade, ou seja, a função que relaciona a velocidade com o tempo. É fácil notar que se a nossa aceleração é constante, essa velocidade ela vai variar, mas ela vai variar de modo igual em cada intervalo de tempo. Assim, nossa hipótese inicial para tratarmos desse tipo de movimento seria que a aceleração, que é definida como a variação de velocidade pela variação do tempo, ela fosse constante. No caso da gravidade da Terra, tivesse um valor às pequenas altitudes de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou no caso da Lua, tivesse um valor de aproximadamente de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ambos tratados a pequenas altitudes, como dito. É fácil utilizarmos essa equação, então, para obtermos a função horária da velocidade escalar. O que devemos fazer, como fizemos anteriormente com o movimento retilíneo uniforme, é considerarmos o tempo inicial como zero. Fazendo isso, ainda não perderemos nenhuma generalidade da situação. Fazendo o tempo inicial como zero da equação da aceleração, nós obteríamos essa equação aqui, só retirando o t0, que ele foi dado como zero. Passando o tempo para o outro lado, multiplicando, nós teremos agora a vezes t é igual a v menos v0. Passando o v0 para o outro lado, nós teríamos, por fim, a equação horária da velocidade escalar, que é igual a uma função do tempo, a velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Perceba aqui que a velocidade inicial e a aceleração, elas são valores constantes. A única coisa que varia nesse tipo de movimento é o tempo e a velocidade final. Logo, dado um tempo, obtemos uma velocidade final. Assim como para o movimento retilíneo uniforme, a função descrita da velocidade escalar ela é descrita por uma função do primeiro grau. É fácil notar que a nossa variável independente ela possui como expoente 1 e isso significa que ela é uma função do primeiro grau ou uma função afim. Do mesmo modo, não podemos ter tempo negativo. Logo, o domínio da nossa equação do primeiro grau, aqui descrita para velocidade, serão os reais positivos. E como sabemos ainda, se isso caracteriza uma função do primeiro grau, por consequência, seu resultado será uma reta, como vimos no exemplo anterior. Logo, se fôssemos para descrever o comportamento, a função que descreve esta reta aqui, lembrando dos ensinamentos da semana anterior que tratava de movimento uniforme,
nós temos basicamente que o V0 ele indicaria o corte no eixo das ordenadas, ou neste caso o corte no eixo das velocidades. Nós sabemos que esse corte ocorre no valor 0. Logo, V0 tem como valor 0. A aceleração ela seria obtida calculando a inclinação dessa reta, mas isso nós já fizemos anteriormente. Esse gráfico é o mesmo gráfico apresentado no problema da bola de bilhar e achamos que a nossa aceleração ela tinha um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, a função que descreve esse gráfico aqui, ela seria dada por uma velocidade final em função do tempo, que seria dada por 0 de velocidade inicial, mais a nossa aceleração de 10 vezes t. Logo, se quiséssemos descobrir qual seria a velocidade do objeto no tempo de 5 segundos, bastaria que nós pegássemos o tempo e substituíssemos por 5 segundos. Logo, 10 vezes 5, ou seja, 50 metros por segundo. E assim poderíamos fazer com qualquer intervalo de tempo proposto em algum exercício. Para finalizar, resolveria um problema bem simples, só para vocês terem uma noção de como trataremos movimentos em que a nossa aceleração ela não possui um valor constante, diferentemente do movimento de queda livre. Esse é um exercício de vestibular, um exercício do Enem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Este é o gráfico. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Ou seja, dele dá as opções entre 0 e 0,1 segundos, nesse intervalo aqui, entre 9 e 10 segundos, ou nesse intervalo aqui, entre 1 e 5 segundos, ou seja, nesse nosso intervalo aqui, e assim daria todas as opções. Se nós pegássemos esse gráfico e analisássemos ele, nós poderíamos obter e ter uma noção da nossa aceleração observando qual é a inclinação das retas em cada intervalo de tempo proposto. Lembrando, nós calculamos a aceleração a partir do momento em que calculamos a inclinação de uma reta neste gráfico de velocidade por tempo. Se nós quiséssemos então descobrir uma aceleração somente para o intervalo de minuto de tempo, nós iríamos estipular que aquela curva naquele determinado segmento ela fosse aproximada por uma reta. Ou seja, nesse intervalo de 0 a 1 segundo, nós teríamos essa reta aqui representando essa situação. Assim, perceba que a inclinação dela é bem acentuada. Isso indica que a aceleração nesse segmento tem um valor muito alto. Do outro modo, nesse intervalo de tempo superior aqui, nós percebemos que a inclinação dessa reta ela é pouco acentuada. Isso implica que a aceleração aqui ela tem um valor quase nulo. E por fim, no último segmento, nós percebemos que a inclinação da reta para ele, ela seria negativa, ou seja, esse objeto ele estaria com uma aceleração negativa, o que quer dizer que ele estaria freando. Logo é nítido observarmos que no primeiro intervalo, no primeiro segmento, seria a região onde a nossa aceleração ela teria o maior valor. E com isso encerramos essa aula e nos vemos na próxima. Abraço!